Eu nunca havia contado minha história porque não quero que pensem que sou louca ou alguma coisa assim. Mas quero contar algo que aconteceu comigo há 7 anos, quando eu trabalhava em um mercadinho no turno da tarde e saía às 11 da noite. Minha casa não ficava tão longe, por isso eu costumava voltar caminhando. Naquela época, porém, quase não havia casas por ali. Hoje já existe um pequeno conjunto residencial na região, mas naquela época o caminho era muito deserto e escuro. Quando subi na calçada, vi do outro lado da rua uma mulher vindo em minha direção que era idêntica a mim. Ela tinha exatamente o meu rosto, o mesmo penteado, o mesmo tom de pele e a mesma cor de cabelo. Até usava exatamente as mesmas roupas que eu estava usando naquele momento, já sem o uniforme do trabalho. Fiquei olhando para ela sem conseguir sequer piscar por causa do susto e da confusão que senti. A mulher olhou para mim e sorriu de uma maneira muito estranha. Depois continuou andando como se nada estivesse acontecendo. Eu comecei a caminhar atrás dela porque, por algum motivo que até hoje não consigo explicar, senti uma necessidade enorme de vê-la de perto e entender o que estava acontecendo. Ela continuava andando e, de vez em quando, virava o rosto para trás e ria. Era uma risada que parecia ao mesmo tempo debochada e tímida, pois ela também cobria parcialmente a boca com a mão. A essa altura já tínhamos deixado a rua asfaltada e entrado em uma pequena área de mato por onde passava uma estrada de terra. Ela continuava andando e eu continuava seguindo logo atrás. Até que, de repente, a mulher entrou diretamente no meio de um pingo de ouro muito alto. Eu me aproximei rapidamente porque, como disse, queria muito conseguir vê-la de perto. Mas quando olhei entre o pingo de ouro, em vez daquela mulher, vi sair dali uma ratazana enorme. Era enorme de verdade, facilmente do tamanho de um cachorro, e eu tenho fobia de ratos. Dei um salto para trás e saí correndo dali até alcançar a outra rua. Quero deixar claro que tenho absoluta certeza de que naquela noite eu vi a mim mesma. Sei que não foi imaginação e espero que a comunidade acredite em mim. Um abraço da sua seguidora Abigail. No inverno de 2024, minha noiva e eu reservamos uma viagem de fim de semana bem barata para uma cidade antiga no interior do estado de Nova York. Queríamos apenas escapar da cidade por alguns dias, e o lugar tinha uma atmosfera histórica muito marcante, repleta de prédios antigos de tijolos e casas coloniais. Para a última noite da viagem, alugamos um quarto por meio de um site de hospedagem compartilhada. A casa era uma enorme residência vitoriana de 3 andares que havia sido dividida em vários apartamentos independentes. O apartamento que alugamos ficava no último andar. O proprietário não estava em casa, mas havia deixado a chave em uma caixa com senha ao lado da varanda da frente. Subi primeiro a velha escada de madeira que rangia a cada passo, carregando nossas malas enquanto minha noiva vinha logo atrás. A porta do apartamento era pintada de um cinza fosco bem escuro, com um número 3 de latão parafusado bem no centro. No exato instante em que destranquei a porta e entrei no corredor, uma sensação extremamente pesada tomou conta de mim. Não era exatamente algo sobrenatural. Era mais um instinto imediato e intenso de que já havia alguém dentro do apartamento parado em algum lugar fora do meu campo de visão. Deixei as malas no chão e percorri todos os cômodos, conferindo as travas das janelas e a porta de emergência nos fundos, apenas para tentar afastar aquela sensação. O apartamento estava impecável. As bancadas da cozinha estavam perfeitamente limpas e a mesa de jantar havia sido cuidadosamente posta para 2 pessoas, com os garfos e as facas perfeitamente alinhados ao lado dos pratos. Era evidente que a pessoa responsável pela limpeza havia dedicado bastante tempo para deixar tudo impecável. Tudo, exceto por uma única coisa no nosso quarto. Encostado na parede do fundo havia um enorme guarda-roupa antigo de madeira. Era uma peça gigantesca, facilmente com mais de 2 metros de altura, e uma de suas portas grossas permanecia completamente aberta, revelando o interior escuro e vazio. Aquilo parecia totalmente fora de contexto. Afinal, por que alguém teria o cuidado de alinhar perfeitamente os talheres sobre a mesa, mas deixaria a porta de um enorme guarda-roupa escancarada daquele jeito?
Fiquei olhando para ele por alguns segundos, sentindo um suor frio escorrer pela nuca, até que empurrei a porta e a fechei justamente quando minha noiva entrou no quarto carregando o casaco. Nós adoramos o apartamento logo de cara, e por um momento nada mais pareceu estranho. Mas enquanto levava nossas malas para dentro, percebi um detalhe curioso na arquitetura do lugar. Nosso quarto e a sala de estar compartilhavam a mesma parede. Porém, olhando o apartamento a partir do corredor principal, existia um enorme espaço vazio entre esses dois cômodos. Havia uma faixa de aproximadamente 1,20 m de largura, espaço suficiente para um pequeno depósito ou um armário embutido. Quando observei atentamente o papel de parede do quarto, percebi o contorno retangular e discreto de uma antiga moldura de porta que havia sido completamente coberta. O papel de parede afundava levemente nas bordas, dando na cara que em algum momento realmente existia uma porta ali. Tenho 30 anos e em toda a minha vida senti esse tipo de alerta instintivo em relação a um lugar físico apenas algumas vezes. E aquela foi uma delas. Meus braços estavam completamente arrepiados. Mesmo assim, pedimos uma pizza, jantamos usando os talheres sofisticados e tentamos relaxar. Mas eu simplesmente não conseguia parar de olhar para o contorno daquela porta escondida. Fomos dormir por volta das 11 da noite. A cama ficava posicionada de forma que aquele espaço oculto na parede estivesse exatamente atrás das nossas cabeças, enquanto o enorme guarda-roupa permanecia do outro lado do quarto, diretamente no nosso campo de visão. Como havíamos passado o dia inteiro caminhando pelo centro histórico da cidade, minha noiva adormeceu quase instantaneamente. Eu, por outro lado, despertei exatamente à meia-noite. Minha respiração estava curta e minha pele queimava de tão quente. Era exatamente a mesma sensação de antes. A impressão de que havia uma pessoa de pé sobre mim parecia atravessar todo o meu corpo. Mantive os olhos firmemente fechados por alguns segundos, apavorado com o que poderia encontrar caso o olhasse. Então, lentamente abri os olhos apenas o suficiente para enxergar o quarto. A porta do guarda-roupa estava aberta novamente. Só alguns centímetros, mas não foi isso que fez minha garganta travar. Agachada sobre o topo do guarda-roupa, espremida no estreito espaço entre o móvel e o teto, havia uma figura. Parecia uma pessoa usando uma espécie de camisola larga de algodão branco. Seu cabelo escondia completamente seu rosto, mas eu conseguia ver duas mãos extremamente pálidas segurando a borda da porta do guarda-roupa. Os nós dos dedos estavam completamente brancos de tanta força, e aquela coisa estava olhando diretamente para a cama. Minha respiração acabou acordando minha noiva. Ela se virou e perguntou o que estava acontecendo. Com a voz reduzida a um sussurro completamente sem vida, contei exatamente o que havia em cima do guarda-roupa. Ela olhou para o outro lado do quarto, mas não conseguiu enxergar nada na escuridão. Ao perceber o quanto eu estava tremendo, esticou a mão e acendeu o abajur ao lado da cama. No exato instante em que a luz iluminou o topo do guarda-roupa, a figura não correu. Não desapareceu lentamente. Ela simplesmente deixou de existir como uma falha em um arquivo de vídeo. Em um instante estava lá. No seguinte havia apenas a madeira coberta por uma fina camada de poeira. Mantivemos a luz acesa e por puro esgotamento consegui voltar a dormir de forma superficial. Cerca de 1 hora depois, despertei novamente. O abajur ainda permanecia aceso, mas o quarto estava congelante. A sensação de terror era 10 vezes pior. Meu peito estava tão apertado que mal conseguia respirar. Eu estava deitado de lado, voltado para a parede. Sem mover a cabeça, estiquei discretamente a mão para trás, apenas para confirmar que minha noiva ainda estava ali. Minha mão tocou seu ombro. Ela dormia profundamente, mas havia outra coisa. Eu conseguia sentir o deslocamento físico do ar logo atrás das minhas costas. Alguém estava em pé ao lado da cama, inclinado exatamente sobre o meu lado do colchão. Eu tinha absoluta certeza disso. A sensação era tão próxima que eu podia sentir o peso invisível de longos cabelos pairando a poucos centímetros do meu rosto. Eu sabia, com absoluta convicção, que se virasse a cabeça, meu rosto bateria diretamente naquilo que estivesse ali.
soltei um engasgo que acabou acordando minha noiva mais uma vez. Ela percebeu imediatamente que eu estava completamente paralisado. Sussurrei que a mulher estava em pé ao lado do meu travesseiro. Ela pulou para fora da cama pelo lado oposto e acendeu a luz principal do quarto. No mesmo instante, o peso sobre meu rosto desapareceu. O quarto estava completamente vazio. Passamos o restante da noite sentados na cama, sem dormir, com absolutamente todas as luzes do apartamento acesas. Quando o sol nasceu por volta das 6 da manhã, arrumamos nossas malas, trancamos o apartamento e devolvemos a chave à caixa na varanda. Saímos dali mudos e calados. Desde que voltamos para casa, nunca mais vivi nada parecido. No próximo mês, nós vamos nos casar. Até hoje não sei explicar o que aconteceu naquela noite, mas naquele momento eu tinha absoluta certeza de que havia alguma coisa naquele apartamento. Meu nome é Samuel e espero que gostem do relato que tenho para vocês. O que vou contar aconteceu há vários anos, mas até hoje ainda tenho dificuldade para falar sobre aquela tarde. Tudo começou quando encontrei Amador. Ele era amigo de um dos meus compadres e eu já o conhecia havia bastante tempo. Jamais imaginei que voltaria a vê-lo daquela maneira. Naquela época morávamos em um sítio bastante afastado. Antes, meus irmãos também tinham suas casas ali, mas com o passar do tempo todos foram embora, e no fim, somente a nossa permaneceu. Eu era responsável por cuidar das vacas e todos os dias começava a ordenhá-las bem cedo. Minha esposa fazia queijos com o leite e juntos conseguíamos sustentar a casa. Também morávamos com nossos 3 filhos, sendo que um deles já estava até prestes a se casar. Naquela tarde, saí como em qualquer outro dia para recolher as vacas antes de anoitecer. O curral ficava a cerca de 5 minutos da casa, em um caminho que eu conhecia perfeitamente porque passava por ali todos os dias. Enquanto acomodava os animais, comecei a sentir algo estranho. Havia um peso nos meus ombros, mas não era cansaço. Era uma sensação diferente, como se alguém estivesse me observando de muito perto. Tentei continuar trabalhando e pensei que talvez estivesse apenas esgotado. Alguns segundos depois, ouvi alguma coisa no meio do mato. Parecia um animal caminhando devagar, fazendo os galhos se mexerem levemente enquanto folhas secas quebravam sob seus passos. Por um momento pensei que pudesse ser um cavalo, já que era comum encontrá-los naquela região. Levantei a cabeça para tentar descobrir de onde vinha o barulho e, de repente, tudo ficou completamente em silêncio. Nem mesmo os pássaros faziam algum som. Continuei recolhendo as vacas e pouco depois ouvi novamente o mesmo movimento, só que dessa vez mais perto. Fiquei parado e esperei alguns segundos. Mais uma vez, tudo ficou em silêncio. Cheguei a falar em voz alta e perguntei se havia alguém ali, esperando que algum vizinho respondesse. Ninguém respondeu. A única coisa que ouvi foi o vento. Foi então que levantei os olhos. Por trás de uma árvore vi um rosto aparecendo. Era uma face muito pálida que parecia me observar sem se mover. Não consegui distinguir direito suas feições, mas juraria que era um homem. Corri até aquele lugar, cheguei à árvore, olhei em volta e procurei entre o mato. Não havia absolutamente ninguém. Foi nesse momento que ouvi uma voz. Era a voz da minha filha mais nova, que naquela época tinha cerca de 8 anos. Eu a reconheci imediatamente. Ela falou comigo do mesmo jeito de sempre e disse: "Papai." Depois falou que a mãe dela havia mandado que fosse me buscar. Senti um arrepio percorrer minhas costas. Olhei para todos os lados, mas não havia ninguém. O mato continuava vazio. A voz tinha soado tão perto que por um instante pensei que ela estivesse bem atrás de mim. Aquilo já não estava me agradando. Decidi terminar tudo rapidamente, fechei a porteira do curral e comecei a caminhar em direção à casa. Eu tinha dado apenas alguns passos quando ouvi alguma coisa entrar novamente no curral.
As vacas começaram a se agitar, empurrando umas às outras enquanto algumas levantavam a cabeça e permaneciam olhando para o mesmo ponto. Eu não podia permitir que algum animal atacasse o gado, então voltei imediatamente. Quando atravessei a entrada, eu o vi. Havia um homem agachado, observando fixamente as vacas. Ele nem sequer virava o rosto. Os animais já estavam espremidos em um canto, como se quisessem ficar o mais distante possível dele. Consegui ver seu rosto. Os olhos estavam completamente brancos e seu corpo era muito magro. Havia muitas marcas visíveis na pele e ao redor da boca ele tinha manchas que pareciam sangue. Dava a impressão de que tinha acabado de comer alguma coisa crua. Senti todo o meu corpo ficar rígido. Eu conhecia aquele homem. Ele morava mais acima de mim e era amigo de um dos meus compadres. Seu nome era Amador. Ele tinha por volta de 50 anos e era um pouco mais velho do que eu. Chamei por seu nome, mas ele não respondeu. Continuava olhando para as vacas, como se nem sequer tivesse escutado minha voz. Falei com ele de novo e dessa vez Amador começou a virar a cabeça muito devagar. Eu juro que nunca vi uma pessoa se mover daquele jeito. Não era um movimento normal. Ele fazia aquilo tão lentamente que parecia estar gostando de me causar medo. Quando ficou completamente de frente para mim, senti um vazio no estômago. Aqueles olhos continuavam totalmente brancos e ele nem sequer piscava. Sua pele era tão estranha que parecia não ter vida. Durante alguns segundos, nenhum de nós falou. Depois, ele começou a se levantar. Até hoje eu não consigo entender como fez aquilo. Não parecia estar usando as pernas para se impulsionar. Era como se toda a força viesse das costas. Então ouvi um estalo muito forte, parecido com o som de um galho seco se partindo. O barulho tinha vindo de dentro do corpo dele. Quando ficou de pé, permaneceu parado sem tirar os olhos de mim. Seu pescoço estava inclinado para a frente e, mesmo assim, ele mantinha o rosto erguido na minha direção. Vê-lo daquela forma me deixava nervoso. Perguntei o que ele estava fazendo no meu sítio e também mencionei que a casa dele ficava muito longe dali. Até onde eu sabia, eram quase 2 horas de carro. Além disso, ele estava completamente sozinho. Amador respondeu com uma voz muito estranha e disse que estava procurando a minha filha. Durante alguns segundos, pensei que tivesse escutado errado. Eu não entendia por que ele estava dizendo aquilo. Antes que eu pudesse responder, ele correu na minha direção. Pulou a cerca do curral com um único impulso e se jogou em cima de mim. Do jeito que pude, consegui segurá-lo. Eu tinha mais força, mas mesmo assim ele também puxava com uma intensidade que não parecia normal. Pedi que se acalmasse e falei que chamaria a família dele para que fossem buscá-lo. Amador começou a rir, mas aquela risada se misturava com gritos. Cada palavra parecia raspar sua garganta. Enquanto lutávamos, consegui observar melhor seu corpo. Ele estava cheio de ferimentos. Os braços tinham muitas marcas, assim como o rosto. Parecia que havia passado horas atravessando o mato sem parar. De repente, ele exigiu que eu o soltasse. Disse que toda a minha família iria sofrer e também gritou que meus filhos passariam por coisas terríveis se eu não o deixasse ir. Imediatamente depois disso, começou a convulsionar. Seu corpo se sacudia com uma força absurda e eu já não sabia o que fazer. Olhei ao redor procurando ajuda, mas não havia ninguém. Corri até onde guardava algumas cordas, as mesmas que usávamos com as vacas. Com muita dificuldade consegui segurá-lo e depois o amarrei contra um tronco forte. Foi muito trabalhoso porque ele continuava se debatendo sem qualquer controle. Alguns minutos se passaram e, de repente, Amador parou de tremer. Não soube dizer se tinha desmaiado ou se simplesmente havia ficado sem forças. Ele estava muito mal. Os lábios estavam completamente ressecados e sua respiração era pesada. Eu não podia deixá-lo sozinho, mas também não conseguiria levá-lo dali por conta própria. Então saí correndo em direção à casa porque precisava da ajuda de um dos meus filhos. Enquanto avançava, olhava para trás a todo instante. Eu tinha medo de virar o rosto e descobrir que ele já não estava mais amarrado.
Toda vez que olhava para trás, ainda conseguia vê-lo apoiado naquele tronco, completamente imóvel. Mesmo daquela distância, porém, eu sentia que ele não parava de me observar. Meu filho mais velho saiu comigo imediatamente. Durante todo o caminho, meu coração estava disparado. Eu tinha medo de chegar ao curral e encontrar o tronco vazio. Não conseguia parar de pensar que Amador poderia ter se soltado. Também imaginava que ele talvez estivesse escondido no meio do mato, esperando por nós. Quando chegamos, consegui respirar um pouco mais aliviado. Ele ainda estava ali, amarrado contra o tronco. Assim que nos percebeu à distância, não voltou a tirar os olhos de nós. Nem sequer mexia a cabeça, apenas acompanhava nossos passos com o olhar. Aqueles olhos eram capazes de deixar qualquer pessoa tremendo na base. Meu filho parou por alguns segundos porque não queria chegar muito perto. Eu também não tinha vontade alguma, mas não podíamos deixá-lo ali. Pedi que me ajudasse a segurá-lo. A ideia era levá-lo até a casa. Nós dois o desamarramos com muito cuidado, pois eu esperava que ele voltasse a ficar agressivo. Por sorte, isso não aconteceu. Amador caminhou conosco. Durante todo o trajeto, ele ria e logo depois começava a chorar. Em seguida, soltava alguns rosnados que pareciam exatamente os de um cachorro bravo. Meu filho apenas me olhava. Seu rosto demonstrava o mesmo medo que eu estava sentindo. Ele não entendia o que estava acontecendo e, para falar a verdade, eu também não. Quando chegamos ao sítio, decidimos amarrá-lo novamente porque não podíamos deixá-lo solto. Nós o prendemos a uma mangueira que havia no quintal e depois pedi a outro dos meus filhos que fosse avisar meu compadre. Precisávamos contar que tínhamos encontrado o amigo dele. Passaram-se várias horas. Amador nunca parou de gritar. Dizia coisas horríveis e afirmava que todos nós acabaríamos chorando. Também repetia que algum dia voltaria para governar a terra. Nenhum de nós entendia exatamente o que ele queria dizer, mas ouvir aquelas palavras já era assustador o bastante. Minha filha mais nova estava apavorada. Ela não compreendia o que ele dizia e apenas observava aquele homem amarrado, gritando sem parar. Minha esposa levou a menina para dentro da casa porque não queria que continuasse ouvindo tudo aquilo. Amador se jogava contra a árvore repetidas vezes. De vez em quando eu saía para conversar com ele porque era a única maneira de fazê-lo parar de se bater. Durante alguns minutos ele se acalmava. Depois começava tudo novamente. Quando eu me aproximava, a expressão do rosto dele mudava. Ele começava a dizer coisas extremamente desagradáveis para mim. Falava da minha esposa e também mencionava meus filhos, principalmente minha menina. Prefiro não repetir as coisas que saíam da boca dele. Até hoje fico muito mal quando me lembro. Havia momentos ainda mais estranhos. De repente, seus olhos ficavam completamente brancos. Alguns segundos depois, voltavam ao normal. E logo em seguida, as pupilas desapareciam novamente. Era como se alguém apagasse o olhar dele. Então colocava a língua para fora e tentava me morder mesmo quando eu estava longe. Dava pequenos saltos e depois voltava a rir. Tudo mudava de um momento para o outro. Fiquei assim durante quase 4 horas. Quando finalmente a família dele chegou, já era impossível controlá-lo. A esposa vinha chorando e junto com ela chegaram outros 2 homens e um dos filhos de Amador. Eles moravam em um sítio mais acima de onde ficava o meu, em uma região ainda mais isolada no meio da serra. Como puderam, conseguiram segurá-lo e entre todos colocaram Amador dentro de uma caminhonete. Foi o filho dele quem dirigiu. Até aquele dia, eu não conhecia toda a história. Depois, meu compadre me explicou muitas coisas. Acontece que Amador estava desaparecido havia quase 3 dias e ninguém sabia onde ele estava. Toda a família o procurava. Inclusive, meu compadre tinha passado pela minha casa perguntando se nós o havíamos visto. Todos estavam muito preocupados. Já fazia algum tempo que diziam que Amador estava possuído e aquilo não era um boato que tinha surgido do nada. Ele já tinha vários antecedentes e seu comportamento vinha mudando havia semanas. No começo, eu apenas tinha ouvido dizer que ele estava doente.
Era tudo o que eu sabia. Algum tempo depois, meu compadre conversou comigo em voz bem baixa e contou que muitas pessoas diziam que Amador tinha alguma coisa maligna dentro dele. Segundo elas, tratava-se de uma entidade sombria. Tudo começou quando ele passou a fazer coisas muito estranhas. Comia carne completamente crua, tirava do refrigerador e mordia ali mesmo. Durante a madrugada, soltava gargalhadas que podiam ser ouvidas do quintal. Eram gargalhadas desesperadas, como se outra pessoa estivesse rindo junto com ele. A própria família começou a sentir medo dele. Havia ocasiões em que Amador ficava olhando para eles durante muito tempo, sem dizer uma palavra. Em outras, levantava-se de repente, caminhava até um canto da casa e permanecia ali olhando para o teto. Podia ficar daquele jeito durante vários minutos e não respondia quando falavam com ele. Meu compadre também me contou uma coisa que me deixou pensando. Certa noite, Amador estava dormindo em uma cadeira no quintal, enquanto sua esposa o observava pela janela da cozinha. De repente, ele abriu os olhos, levantou-se imediatamente e, sem olhar ao redor, encarou diretamente a esposa, como se tivesse sentido que ela o observava. Aquilo a assustou demais. Com o passar dos dias, ele deixou de querer comer e também quebrou todas as imagens religiosas que havia dentro da casa. Essas foram as primeiras coisas que fiquei sabendo. Minha família quase nunca se envolvia nos problemas dos outros porque vivíamos ocupados com o sítio e por isso não prestávamos muita atenção nos comentários. Mas aquilo já era sério demais para ser ignorado. Depois, minha esposa me contou outra coisa. Certa noite, Amador tentou colocar fogo na própria casa. Por sorte, os filhos perceberam a tempo. O fogo danificou apenas um dos quartos, deixando as paredes e parte do teto completamente pretos. Tudo ficou coberto de cinzas, mas felizmente as chamas não avançaram para o restante da casa. Segundo diziam, enquanto tentava provocar o incêndio, Amador gritava que havia um homem dentro daquele quarto. Afirmava que aquela presença o controlava e também dizia que ela queria destruir toda a sua família. Foi então que entenderam que a situação era muito grave. Primeiro, levaram ele a médicos e também lhe deram medicamentos. A família tinha algumas economias e gastou muito dinheiro tentando ajudá-lo, mas nada deu resultado. Depois do incêndio, decidiram procurar um curandeiro. Segundo aquele homem explicou, Amador estava possuído. Quando eu o encontrei dentro do meu curral, a família já estava tentando tratá-lo havia quase 2 meses. O curandeiro também havia dito que aquele espírito estava profundamente enraizado nele e chegou a alertar que Amador dificilmente sobreviveria. Seu corpo já estava muito debilitado porque ele se recusava a comer havia bastante tempo. Foi por isso que senti tanto medo quando o vi dentro do meu curral. No começo eu achava que as pessoas estavam exagerando. Pensava que talvez se tratasse de alguma doença da mente. Mas depois me lembrei de algo que jamais vou esquecer. Ele falou exatamente com a voz da minha filha. Era idêntica. Também nunca vou tirar da cabeça a maneira como ele movimentava o corpo, nem o jeito como seus olhos ficavam completamente brancos, e muito menos aqueles gestos tão estranhos que fazia com a boca. Desde aquele dia, entendi que existem coisas que simplesmente não conseguimos explicar. Depois de tudo o que aconteceu com Amador, tomamos uma decisão. Mandamos benzer toda a casa, o quintal, o curral e também os arredores do sítio. Fizemos isso porque começaram a acontecer coisas que nunca tinham acontecido antes. O que mais nos preocupou envolveu minha filha mais nova. Certa tarde ela se aproximou de mim com uma expressão de muito medo e contou que via uma senhora dentro de casa. Disse que era uma mulher já idosa, com os cabelos completamente grisalhos, e que às vezes ela fazia sinais com a mão, como se quisesse que minha filha se aproximasse para brincar com ela. Ela só me contou aquilo uma vez, mas antes já havia falado sobre a mulher com a mãe. Minha esposa tentou tranquilizá-la porque pensou que tudo fosse consequência do susto pelo qual tinha passado. Afinal, a menina havia escutado os gritos de Amador durante várias horas, então era lógico imaginar que ainda estivesse assustada. Alguns dias se passaram até que ela voltou a mencionar aquela mulher. Dessa vez, disse que não queria sair até o tanque de água que ficava nos fundos do quintal. Perguntei por quê, e ela respondeu que a senhora estava escondida no meio do mato esperando que ela saísse.
não pensei duas vezes. Saí imediatamente. Comecei a gritar em direção à escuridão e ordenei que aquela presença fosse embora. No sítio, sempre existiu a crença de que seres malignos precisavam ser enfrentados. Os mais velhos diziam que os gritos os afastavam e faziam com que entendessem que a pessoa não tinha medo deles. Talvez alguém pense que eu exagerei. Eu também teria pensado assim antes. Depois de ver Amador, mudei de opinião. Aquele homem estava vivendo algo estranho demais, e para mim, ele realmente estava possuído. Ninguém vai tirar essa ideia da minha cabeça. Por isso decidi procurar um padre. Fui até a igreja mais próxima e expliquei tudo o que estava acontecendo. Ele demorou quase uma semana para ir até nossa propriedade. Quando finalmente chegou, benzeu todo o lugar e também fez uma oração dentro da casa. Aquilo me deixou muito mais tranquilo. Desde aquele dia, minha pequena deixou de falar sobre a velha e nunca mais voltou a mencioná-la. Nos meses seguintes, continuamos recebendo notícias de Amador e nenhuma delas era boa. A esposa dele já estava muito desanimada e o curandeiro praticamente não lhes dava esperanças. Mesmo assim, toda a família continuava lutando para ajudá-lo. Eu ficava sabendo das coisas por meio do meu compadre e também pensava muito naquele pobre homem. Segundo meu compadre me contou, tentaram vários rituais para aliviar o sofrimento de Amador. Primeiro fizeram limpezas espirituais e depois buscaram outras formas de ajudá-lo. Cheguei até a ouvir coisas bastante perturbadoras. Pelo que diziam, o curandeiro realizava rituais com fogo e também pediu galinhas e algumas vacas. Dizia que aqueles animais eram necessários para serem oferecidos à entidade que Amador tinha dentro de si. Nada funcionou. Ele continuava piorando, ficava mais magro a cada dia e também parecia cada vez mais triste. Chegou um momento em que já não queria provar nenhum alimento. Precisaram levá-lo até o povoado, onde o conectaram a aparelhos para conseguirem alimentá-lo. Nem mesmo na clínica podiam deixá-lo solto. Os médicos precisavam mantê-lo preso porque, quando o soltavam, ele começava a se contorcer e quebrava tudo o que encontrava por perto. Muitas pessoas diziam que aquilo era forte demais e que nem sequer parecia uma possessão comum. Com o passar do tempo, chegou a notícia que ninguém queria receber. Amador perdeu a vida. Foi um golpe muito duro para toda a família e também para meu compadre, que o amava como a um irmão. No fundo, pensei que pelo menos ele tinha parado de sofrer. Era muito triste vê-lo naquelas condições. Mas havia outra coisa que ainda me preocupava. Minha filha tinha visto aquela velha. Nunca conseguimos explicar o motivo. Até hoje me pergunto se aquilo teve alguma relação com Amador ou se aquela presença simplesmente passou pelo nosso sítio depois de encontrá-lo. O velório também foi muito triste, assim como o enterro. Pouquíssimas pessoas compareceram. Havia quem estivesse com medo e dissesse que não queria se aproximar do corpo porque acreditava que alguma coisa poderia segui-los até suas casas. Nós também não fomos. Preferimos permanecer no sítio. Conforme os meses passaram, meu compadre continuou me contando coisas. Durante a doença de Amador, muitos acontecimentos estranhos também ocorreram na casa dele. Não era apenas com o Amador. Toda a família começou a viver situações difíceis de explicar. Certa tarde, um dos filhos viu uma sombra enorme dentro da cozinha. Parecia uma grande massa escura grudada na parede. De repente, aquela sombra avançou rapidamente em sua direção. Tudo aconteceu em um único segundo, e logo depois, ela desapareceu. A esposa de Amador também contou várias coisas ao meu compadre. Durante as noites, escutava alguém mexendo nas louças da cozinha. Isso aconteceu durante vários dias, e na manhã seguinte, eles encontravam algumas peças jogadas no chão. Outras apareciam quebradas, como se alguém as tivesse arremessado com força. Depois que Amador perdeu a vida, sua esposa ficou muito triste. Felizmente, os filhos nunca a deixaram sozinha. Algum tempo depois, decidiram colocar o sítio à venda, junto com a casa e os terrenos que ficavam ao redor. Conservaram apenas alguns pastos que ficavam longe da propriedade principal. Tenho certeza de que fizeram aquilo por medo.
Ninguém sabe realmente tudo o que aquela família viveu, mas basta ouvir a história deles para imaginar o sofrimento pelo qual passaram. A senhora também perdeu a vida alguns anos atrás. Com o tempo, o sítio ganhou novos donos. Eles me disseram que tudo está tranquilo e que até agora nada estranho aconteceu. Pelo menos é o que dizem. Eu ainda penso muito em Amador. Há noites em que me lembro do rosto dele e daqueles olhos completamente brancos. Minha esposa sempre me diz para tomar cuidado quando entro no mato. Ela está convencida de que aquilo que entrou naquele homem veio da mata, principalmente porque tudo começou de um dia para o outro. Desde então, aprendi a respeitar aqueles lugares. Existem partes do mato onde a gente sente que alguma coisa está nos observando. Talvez não consigamos vê-la, mas isso não significa que estejamos completamente sozinhos. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. Nos últimos anos, como uma forma de ganhar uma renda extra, tenho feito alguns trabalhos de faz-tudo. Hoje em dia existem vários aplicativos desse tipo, e eu me cadastrei em alguns deles. Basicamente, quando alguém precisa que algum serviço aleatório seja feito, pode me contratar e pagar para eu resolver. A maioria das pessoas usa esses aplicativos para mudanças, montagem de móveis, instalação de televisões pesadas na parede e coisas do tipo. É uma maneira fácil de conseguir um dinheiro extra. E para ser sincero, costuma pagar bastante bem, principalmente porque grande parte dos serviços para os quais sou contratado vem de famílias ricas que precisam de tarefas relativamente simples, mas que simplesmente não querem se dar ao trabalho de fazer por conta própria. Enfim, certa manhã, durante minha folga do meu emprego principal, recebi uma notificação dizendo que havia uma solicitação de serviço para mim. Era para montar um sofá novo e o pagamento seria de $300 por algo que, na minha cabeça, levaria menos de 2 horas. Aceitei o trabalho imediatamente, embora depois de olhar os detalhes com mais atenção, tenha percebido que o serviço estava marcado para as 8 da noite e ficava a 40 minutos de distância. Assim que tive acesso ao número do cliente, mandei uma mensagem só para confirmar se ele realmente queria que eu fosse tão tarde. Ele respondeu que sim. Eu trabalharia no dia seguinte, então ficar acordado até tarde definitivamente não era o ideal, mas $300 valiam algumas horas a menos de sono. Por volta das 7, coloquei minha bolsa de ferramentas no carro e comecei a dirigir até lá. A cidade onde moro é meio dividida em 2 regiões diferentes. De um lado fica a área mais central e comercial, onde eu e a maioria das pessoas moramos, com muitos prédios de apartamentos e bairros residenciais em que as casas ficam bem próximas umas das outras. Do outro lado existe uma região menos povoada e muito mais arborizada, onde normalmente ficam casas mais antigas. Era também onde apareciam muitos desses serviços extras, porque as pessoas mais ricas costumavam morar naquela região. Cheguei à casa por volta das 7h45. Ela ficava em uma estrada cercada por árvores e parecia estar bem distante de outras residências. Era difícil ter certeza porque já estava escuro, então talvez existissem outras casas por perto, mas eu simplesmente não conseguia vê-las. Saí do carro e caminhei até a porta da frente. Aquela casa parecia realmente antiga, até mesmo comparada às outras casas velhas que eu já tinha visto naquela região. Além disso, era enorme. Para mim, aquilo definitivamente era uma mansão, mas pelo lado de fora não parecia que qualquer tipo de reforma ou manutenção tivesse sido feita havia muito tempo. No mesmo instante em que bati na porta, ela se abriu de uma vez, como se o homem já estivesse parado logo atrás dela, me observando pelo olho mágico. Era um sujeito mais velho, provavelmente com uns 40 e tantos anos, talvez perto dos 50, e imediatamente surgiu um clima estranho entre nós. Ele apenas abriu um sorriso enorme e não disse nada, como se estivesse esperando que eu falasse primeiro. Como ele havia aberto a porta tão rápido, aquilo me pegou de surpresa por alguns segundos. Quando me recompus, expliquei que estava ali para montar o móvel e me apresentei. Então ele me convidou para entrar. Logo de cara tive a impressão de que ele realmente não queria conversar.
Parecia que só queria que eu montasse o sofá e pronto, o que sinceramente estava totalmente bem para mim. No entanto, enquanto ele me conduzia pela casa até o lugar onde estava o sofá, percebi como o imóvel era vazio. Talvez ele ainda não tivesse terminado de se mudar para lá, ou algo assim. O estranho era que tudo o que havia dentro da casa parecia bastante usado, como se alguém realmente morasse ali havia muito tempo. Mas a maior parte dos cômodos ao longo do corredor estavam vazios e coberta de poeira. Era simplesmente desconfortável. Ele me levou até os fundos da casa, abriu uma porta e acendeu a luz. Do outro lado havia uma escada que levava ao porão. Então ele disse algo mais ou menos assim: "O sofá está lá embaixo. É só montar e me avisar quando terminar." Depois disso, ele simplesmente voltou pelo corredor e entrou em outro cômodo. Eu respondi que estava tudo bem e desci até o porão. Aquele lugar parecia, sem exagero, ter saído diretamente de um filme de terror. A iluminação era fraca, o ambiente estava inacabado e extremamente sujo, cheio de poeira e com aparência de abandono. Definitivamente não parecia ter sido limpo ou sequer utilizado havia anos. Mesmo assim, bem no centro do porão estavam todas as partes do sofá. As peças estavam separadas e ainda embrulhadas. Era um daqueles sofás cama de madeira com várias vigas e estruturas que precisavam ser montadas, então deixei minhas coisas no chão e comecei o serviço. Primeiro cortei todas as embalagens e espalhei as peças para conseguir enxergar melhor o que precisava fazer. Não encontrei nenhum manual ou instrução, mas aquele sofá parecia praticamente igual a vários outros que eu já tinha montado. Eu não devia estar trabalhando havia nem 5 minutos quando ouvi uma pancada vindo do topo da escada. O som foi alto o bastante para me fazer virar imediatamente, mas, da posição onde eu estava, não conseguia enxergar a porta no alto da escada. Esperei alguns segundos e então chamei pelo homem para saber se era ele. Passaram-se mais alguns segundos e de repente a porta bateu com força. No início, eu não fiz nada. Fiquei apenas parado, esperando para entender por que diabos ele havia feito aquilo. Depois caminhei até a base da escada, subi os degraus e segurei a maçaneta. Senti um certo alívio quando a porta abriu normalmente. Só que o homem estava parado exatamente atrás dela. Quero dizer, literalmente no instante em que abri a porta, ele estava ali, bem na minha frente, parado acima de mim. Seu rosto estava completamente sem expressão. Depois de alguns segundos, perguntei se estava tudo bem. Ele me olhou com uma expressão confusa e respondeu que sim, mas continuou sem sair do lugar. Então, simplesmente voltei para o porão. Dessa vez, porém, deixei a porta aberta. Ainda achava estranho ele tê-la fechado daquele jeito, mas tentei me convencer de que não era nada. Voltei a montar o sofá e consegui avançar bastante. Em menos de 30 minutos, praticamente toda a estrutura já estava pronta. Durante todo o tempo em que trabalhei, não ouvi absolutamente nada vindo do andar de cima. Nenhuma televisão, nenhuma conversa e nem sequer passos. Não sei explicar exatamente o que aconteceu comigo naquele momento. Talvez tenha sido algum pressentimento misturado com a atmosfera assustadora daquele porão, mas senti uma vontade repentina de conferir a porta novamente. Caminhei até a base da escada e olhei para cima. Senti um arrepio atravessar meu corpo. A porta estava fechada outra vez. Eu não tinha ouvido nenhuma batida como da primeira vez, então ele devia ter fechado a porta silenciosamente. Uma sensação muito ruim tomou conta de mim enquanto eu subia os degraus e segurava a maçaneta. Antes de tentar abri-la, fiquei alguns segundos em silêncio para ver se conseguia ouvir o homem do outro lado. Então girei a maçaneta. Ela não girou até o fim. A porta estava trancada pelo lado de fora. Eu podia literalmente sentir meu rosto perdendo a cor. Alô? Ei, você pode abrir a porta? Cara, que diabos é isso? Chamei várias vezes, tentando não parecer agressivo demais, embora naquele momento eu já estivesse começando a entrar em pânico. Continuei girando a maçaneta e tentando abrir a porta, mas o homem não respondia. Isso continuou por cerca de 30 segundos. Então, de repente, ouvi um clique. A maçaneta finalmente girou por completo. Quando abri a porta, o homem estava parado exatamente no mesmo lugar do lado de fora.
Ele tinha novamente aquele olhar vazio, como se estivesse olhando através de mim. Não demonstrava qualquer reação ao que acabara de acontecer e não apresentava nenhuma explicação para ter fechado ou trancado a porta. Nem me lembro exatamente do que falei naquele momento, mas sei que perguntei várias vezes que diabos tinha sido aquilo. O homem simplesmente não respondia. Foi uma das coisas mais estranhas que já presenciei e, de longe, a maneira mais assustadora que já vi alguém agir. Senti que permanecer naquela casa por mais tempo seria um erro. Fui direto para a porta da frente, saí da casa e corri até meu carro. Por sorte, as únicas ferramentas que eu havia levado para dentro eram algumas coisas básicas que eu conseguiria substituir por uns $20, então nem pensei em voltar para buscá-las. Cancelei o serviço e também fiz uma denúncia pelo aplicativo, mas não consegui passar daquele chatbot automático que apenas dizia que minha denúncia havia sido recebida. Por isso, não fiz mais nada naquele momento. Pensei que talvez aquele homem simplesmente estivesse passando por algum tipo de episódio estranho ou perturbador e que eu tive sorte dele ainda não ter feito nada para me machucar. Só que uma semana depois, recebi outra notificação de serviço daquela mesma conta. Era uma nova solicitação para montar exatamente o mesmo sofá. Obviamente eu não pretendia aceitar de novo, mas fiquei intrigado e abri o anúncio. Era exatamente o mesmo sofá que eu já havia deixado praticamente montado. Só que nas fotos ele estava completamente desmontado outra vez, e o homem havia até embrulhado novamente as peças para que ficassem exatamente como estavam antes de eu chegar naquela noite. E eu sei que não eram simplesmente fotografias antigas. Em uma das imagens dava para ver minha velha chave de fenda e algumas das outras ferramentas que eu havia deixado para trás encostadas na parede. Aquilo me fez pensar que talvez tudo realmente tivesse sido algum tipo de armadilha. Eu não sei. Tentei entrar em contato novamente com a empresa e também fiz um boletim de ocorrência não emergencial, relatando aquele encontro estranho só por precaução, caso algum dia aquilo acabasse resultando em alguma coisa. Até onde sei, nunca aconteceu nada.